Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa segunda aula do nosso curso, né? Segunda aula do segundo semestre. E hoje nós vamos discutir uma das patologias mais complexas, ou eu arrisco dizer que é a patologia mais difícil do segundo semestre, que é entender essa confusão de laboratório, de fisiopatologia, que é complexa, mas é muito gostosa de se estudar na imunização RH, também chamada de doença hemolítica perinatal ou eritroblastose fetal do recém-nascido. Essa doença, ela é decorrente de na obstetrícia, em tudo que a gente estuda, ela afeta mais o feto. Então é uma doença que é uma afecção generalizada que acompanha de anemia porque acontece uma destruição das hemácias provocada por uma resposta de imunização materna e, consequentemente, na circulação fetal dá o aparecimento de células imaturas. E, consequentemente, esse feto que tem menos hemácia, consequentemente, vai ter um sistema de carreamento de oxigênio deficitário, o que vai levar com que ele tenha malformações, caso aconteça muito precocemente na gestação, ou que ele tenha quadros de sofrimento agudo fetal, ou seja, que ele chegue ou debute com um sofrimento agudo fetal. Então, ele origina decorrente de uma incompatibilidade materno-fetal. A mãe possui anticorpos específicos para um antígeno que ela não possui, mas que o feto possui. Essa resposta imune se dirige contra as hemácias do feto e leva a uma destruição generalizada. Só que para isso acontecer, essa mulher precisa ser sensibilizada. Então a sensibilização da mãe, ela tem que vir de algum episódio. Por isso que a isoimunização em mulheres que são RH negativa, e aí entra essa questão, ela vai afetar sempre a segunda gestação, ou a terceira gestação. A primeira, muitas vezes, é o momento em que ela vai ser sensibilizada. Que em imunologia, sensibilizado significa ser exposto, apresentado aquele antígeno. Então, a mãe, ela tem que ser RH negativa, e o que me diz ser RH negativo? Uma pessoa RH negativo, como vocês sabem, pelo sistema ABO, o sistema ABO ele é definido pela presença de aminoácidos conjugado com glicose. Então, nós temos a galactosemia, a galactose e a lactose. Quando tem lactose e sucralose junto, nós falamos que é o sistema A, e se tem galactose é o sistema B. Os dois antígenos juntos é o AB e a ausência de nenhum deles é O, que pode ser positivo ou negativo. Essa positivação ou negativação depende da presença de um receptor, de um marcador que é o fator anti-D. E esse fator anti-D, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto. Você tem que lembrar lá das regrinhas de Mendel. Homozigoto é quando eu sou dominante, então eu tenho dois alelos que prescreve, dois genes que prescreve esse anti-D, e o heterozigoto eu tenho apenas um gene desse casal de cromossomo, nesse casal de genes, no casal de cromossomos apenas um gene é prescrito. Isso, a presença desse fator anti-D é positivo, ou seja, ele tem a presença do antígeno anti-D. E quem não é portador não tem. Então a gente pode ter incompatibilidade do sistema ABO, que não é discutido porque tem uma baixa prevalência, tem uma baixa repercussão fetal, na verdade é uma das principais causas lá de icterícia fetal, mas bem leve, com fototerapia. Agora o que é grave mesmo aqui é a isoimunização do RH, porque aqui forma uma grande resposta. Então, o que vocês têm que ir em mente? Que o feto ele é positivo e essa herança de marcadores, ela é paterna, porque a mãe ela é RH negativa. A mãe é RH negativa e o feto é RH positivo. E aí se dá quando? Quando essa mulher ela já foi sensibilizada e volta a entrar em contato com esse antígeno a partir do contato com o sangue fetal, que desencadeia uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica humoral frente a esse antígeno e, consequentemente, tem a passagem dos anticorpos, principalmente da estirpe da imunoglobulina G, que vai levar à isoimunização, que vai levar a marcação, né, a isonização desse nosso lindo e maravilhoso, a opsonização dos eritrocitos e, consequentemente,
vai provocar a destruição das hemácias, tanto intra como extravascular. E, consequentemente, nós teremos a doença hemolítica perinatal. E com o que está relacionado? Qual é a patogenia? Quais são os processos que têm que acontecer para a mulher ser suscetível? Então, primeiramente, a mulher ela tem que ser suscetível. Ela tem que ser uma mulher que tem um grupo ABO com RH negativo, ou seja, ela não porta, ela não tem o fator RH, a imunoglobulina D. Ela não tem essa que faz essa marcação. E além do mais, ela tem que ter incompatibilidade, ela tem que ser imunizada, ou seja, durante a gestação, durante um contato prévio à gestação, ela já tem que ter tido contato, armado os soldadinhos com a resposta imunológica e, consequentemente, é aí que os anticorpos da gestante vão passar por anticorpos. Por quê? Como eu vou explicar para vocês dentro de poucos minutos, vocês vão entender por quê. Porque no primeiro momento que ela recebe, ela produz durante um largo período imunoglobulina M. E imunoglobulina M não passa a barreira hematoplacentária, só a imunoglobulina G. E há uma outra coisa, outra adoção que tem que ter aqui, além da passagem, esses anticorpos eles têm que ter ação hemolítica. Porque tem alguns anticorpos que passam que não têm ação hemolítica. Então, segundo, né, tudo que a gente já discutiu até aqui, já está concluído que a destruição, a hidrópsia fetal, a doença hemolítica perinatal, ela é decorrente de uma incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Nesse caso, o conceito ele apresenta um fator hemático de herança paterna. O pai é positivo, a mãe é negativa e ele herda, porque a presença dos genes, quando ele está presente por causa de um cara homozigoto, 100% da prole dele vai ser positivo. Enquanto que da mulher, se ela está suscetível quando ela é RH negativo, porque quando é RH positivo, não passa nada. Ou o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, a mãe é positiva e o feto é negativo. Também não passa nada. Isso costuma ser pegadinhas que são colocadas na prova. Quando que acontece a doença? Quando a mãe é negativa e o feto é positivo. E essa mãe previamente deve ser sensibilizada e ter todos aqueles requisitos para que aconteça. Deve ter a incompatibilidade, devem ter a aloimunização, ter anticorpos capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e hematoplacentária e esses antígenos e esses anticorpos serem capazes de provocar e produzir a hemólise, ser capazes de produzir hemólise, tá? Então, para compreender as doenças, vamos lembrar do sistema RH. Como eu já disse para vocês, aqui mais detalhadamente vamos falar. O sistema RH está representado pela presença de um cromossomo, pela presença de alelos presentes nos cromossomos 6, que vai transcrever para produzir uma proteína chamada proteína anti-D, proteína D. Essa proteína, ou antihemoglobina anti-D, ela é imunogênica, antigênica, e, consequentemente, quando está presente, nós falamos que somos positivos, e quando está ausente, na sua totalidade, ela consideramos RH negativo. Então, é isso que dá a polaridade, assim por dizer, a presença desse anti-D, desse fator RHD, ou a ausência dessa proteína. Enquanto o antígeno é uma proteína de baixo peso molecular, se a gente fosse falar, entre 7 a 10 kilodaltos, e também compreende e está presente nas membranas dos glóbulos roxos e no citoplasma do tecido trofoblástico. Isso aqui é uma questão que eu quero muito que vocês saibam. Por quê? A criança, se a gente for lembrar lá de embriologia, o feto ele começa a angiogênese a partir da 5ª semana. Então, na 5ª semana, ele começa a produzir as células sanguíneas. E na 6ª semana, o sistema circulatório já está sendo lumificado. Então, começa a ter circulação sanguínea fetal. Que nesse caso, é quando a gente começa a já ter batimento cardíaco. Lembra, entre 6 a 8 semanas, a gente já tem batimentos cardíacos positivos numa ultrassonografia. E é nesse momento aonde o quê? Que eu quero que vocês saibam dois grandes coisas que são sempre cobradas em provas. Saber que na 6ª semana, o antígeno já está expressado nos glóbulos rojos humanos. E entre 35 a 45, depois que ele se desenvolve o antígeno, já podem reacionar com anti-D e proporcionar aglutinação. Ou seja, a 6ª semana ele expressa, mas quantos dias? Com 45 a 35, de 35 a 45 dias, que seria aproximadamente 3 semanas e meia,
Aqui, 4 semanas, 30 dias seria 3, 4 semanas a 6 semanas. Aqui você já reaciona, e sempre é uma pegadinha que cobra. Há quantas semanas já está expressado nos glóbulos rojos? Há 6 semanas. Há quanto tempo eles já desenvolvem o antígeno e já poderiam reacionar com soro anti-D numa mulher sensibilizada? De 35 a 45 dias, que não daria de 6 a 8 semanas. Então, continuando, aproximadamente 55% dos indivíduos são RH positivos, são heterozigotos. E o que isso significa? Significa que esses pacientes, né, que são heterozigotos, as suas proles, porque aqui a gente está falando do paterno, isso aqui é a questão do paterno. Um pai heterozigoto tem 50% de chance de ter um filho RH positivo e o outro RH negativo. Para maridos RH positivos homozigotos, 45%, né, ou seja, aqueles que são homozigotos, que representam a maioria dos fetos, todos os fetos serão homozigotos, ou seja, todos eles serão heterozigotos, todos eles serão dotados da imunoglobulina anti-D, ou seja, todos eles terão fator anti-D, todos eles podem reacionar. Por isso que nessa doença aqui, a nossa preocupação não é com o embaraço atual, sempre é prevenir um segundo embaraço, sempre é prevenir uma segunda gestação, porque é o segundo filho que sofre. O primeiro sensibiliza, o segundo sofre, porque assim como houve contato de pequena quantidade de sangue do feto e da mãe que se mescla durante o período de vida intrauterina e na passagem do canal do parto, isso também pode acontecer no outro filho. Então, é nesse momento onde ela é sensibilizada que nós temos a grande passagem de anticorpo. Então, eu quero que vocês saibam essa imagem. Então, um cara que ele é RH-D, ou seja, tem o fator D positivo, fator D positivo, e ele é homozigoto, ou seja, ele tem 2 alelos do anti-D nas duas perninhas, ou seja, nos 2 braços curtos do cromossomo 6, 100% da prole vai ser RH positivo, Enquanto que aquele homem, aquele paterno que for heterozigoto, ele vai ter um alelo num braço, ou seja, ele vai ter um braço curto do cromossomo 6 que tenha. Então, 50% da sua prole futura, aplicando as leis de Mendel, vai ser que 50% deles vai ter prole positiva e 50% vai ser negativo, ou vai ter a ausência. Enquanto que quando tem ausência, ou 2 casais se relacionam e são ausências de anti-D, independentemente não vai ter, a não ser que a mulher pule a cerca, e aí sim, já é outra coisa. Então, para deixar claro, quando o paciente for homozigoto, 100% da prole vai ser portador do fator D. Enquanto que quando ele for heterozigoto, 50-50, e se ele for negativo, 50%, onde não há risco. Porque quando há risco, quando a mulher é negativa e o feto é positivo. Nesse momento, a gente pode ter a sensibilização. E existem algumas mulheres que são catalogadas como RH negativo. Só que elas têm o que antigamente era chamado de antígeno DUM, de estreto. Elas têm um antígeno D, só que numa variante que ele não é detectado pela biologia, pela tecnologia que nós temos nos laboratórios. Ele tem que ser um estudo mais avançado. E essas mulheres, elas são chamadas de portadoras do antígeno D fraco. Elas são RH positivo, só que não são detectados com técnicas habituais. E aí, independentemente se ela já não tem um fator de risco para acontecer a doença, ou seja, elas estão fora de risco, porque elas são positivas e não precisam ser imunizadas porque elas são portadoras daquele antígeno, e os complexos de histocompatibilidade do tipo 2, quando forem apresentados esse antígeno, vai entender que aquele antígeno é endógeno e não vai levar a imunização. E aí, quais são os fatores de risco para acontecer? Porque a gente viu que o primeiro fator de risco para acontecer, que tem que ter em mente de vocês, é a mulher ser suscetível, ou seja, ela ainda não é imunizada, e ela ser RH negativo. Outra questão é ela ter um marido que é RH positivo e estar gestante de um feto. E esse feto pode ser negativo ou positivo, porque a gente sabe se o cara ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, nessas mulheres, quais são os fatores de risco? Vocês têm que entender que os fatores de risco é tudo aquilo que vai mesclar, vai misturar o sangue.
Então, na obstetrícia, as hemorragias de primeira, de segunda metade são a maioria das situações que aloimunizam as mulheres, como abortamento, doença gestação ectópica, doença trofoblástica gestacional, abortos provocados, hemorragia da segunda metade, como placenta prévia, desprendimento de placenta normo-insertada, rotura uterina. Também nós podemos ter procedimentos manuais, como a versão externa, alumbramento manual, cesarianas, né? A cesariana tem uma grande mescla ali, amniocentese, enquanto que os fatores de riscos não obstétricos estão relacionados mais a comportamentos em que essas mulheres estão expostas. Então nós temos transfusões de sangue, droga adicção intravenoso, aquelas mulheres que compartilham seringas e são RH negativos e compartilham com RH negativo, com RH positivo, perdão. Nós temos também a incidência, né, que isso acontece é muito baixa. E aí outra questão muito interessante. Vocês têm que saber as porcentagens. Sempre tem que saber as porcentagens. Que o risco de imunização dentro dos 6 meses pós-parto do ninho RH positivo e ABO compatível é de 8 a 9%. A incidência de imunização RH é de 8 a 13% dentro do embaraço e até 3 dias pós-parto. Após esse período, se tem uma boa detectação, essa mulher recebeu a antiglobulina D, profiláticas 28 semanas e até 72 horas pós-parto, ela não vai ter problema. Essa perguntinha aqui para vocês responderem. E aí acontece, ó, a sensibilização durante o embaraço, a incidência é de aproximadamente 1%. Já durante o trabalho de parto é de até 15%. E é de 22% durante os adventícios, ou seja, os eventos, os episódios de hemorragias que acontecem durante a gestação, porque tem uma maior mescla de sangue. Existe um dado que foi levantado que existe uma mescla, que até uma prova que a gente pode utilizar, que mescla mais ou menos 5 ml de sangue durante a gestação, isso é normal. Então imagina que 5 ml de sangue fetal que está dotado de imunoglobulina, de fator anti-D, que a mãe não tem, isso já é capaz de levar a uma resposta imunitária. Se essa mulher tem um bom sistema imunológico, ela não é imunodeprimida, isso vai levar a uma resposta imunitária. Só que vocês têm que entender, lembrar um pouco lá da imunologia que vocês tiveram no ano passado. Que é vocês entenderem o processo que acontece essa fisiopatologia, essa apresentação. Então nós sabemos o seguinte: o sangue fetal entra em contato com o sangue materno e nós temos aí uma incompatibilidade. Isso faz com que os macrófagos reconheçam e tentem limpar essas células, e essa limpeza leva com que eles apresentem antígeno aos linfocitos B. Os linfocitos B entendem que aquele RH discordante, ou seja, a presença desse fator anti-D, esse fator D, perdão, presente é um antígeno. É antígeno, sendo determinado pela passagem de hemácias fetais.